Olá, tudo bem? As revoltas de emancipação do final do século XVII e a crise do sistema colonial foram fatores que desencadearam o processo de proclamação da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro I. Essa data representou um importante marco para a história do país. Sem a tutela política e econômica de Portugal, o Brasil se configurava como nação soberana. Esse processo significou mais do que a autonomia política e administrativa do país. Ele representou a necessidade de romper com o passado colonialista, não apenas nas questões políticas e econômicas, mas sobretudo no que diz respeito aos aspectos culturais e intelectuais. Era preciso forjar uma nova identidade para que os habitantes recém-emancipados da colônia se reconhecessem como parte desta nova nação. Nesse processo de construção de uma identidade nacional, a literatura teve um papel de destaque. Em finais do século XVIII, grandes transformações ocorriam no mundo, tanto no campo político quanto no campo social. A ordem estabelecida era contestada por diversos grupos que desejavam romper com ideais que consideravam ultrapassados, como a exaltação da razão. Há, portanto, a preocupação em valorizar as emoções e os sentidos, priorizar o subjetivismo e o idealismo. É nesse ambiente que surge em alguns países da Europa o movimento romântico ou romantismo. Artistas e intelectuais brasileiros, inspirados por esse movimento, que procurou apresentar um mundo ideal, serão os grandes responsáveis por conceber esse projeto de identidade nacional. Em 1836, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, Domingos José Gonçalves de Magalhães inaugura o romantismo brasileiro. Essa fase do romantismo é definida pelo sentimento patriótico. A poesia de Gonçalves Dias, por meio de obras como Ijuca Pirama ou Canção do Exílio, chamou a atenção por tratar de temas indianistas e também por falar da saudade, da melancolia e das paisagens brasileiras de uma maneira mais apurada, com um estilo e linguagem únicos. No campo da prosa, destaca-se Joaquim Manuel de Macedo, responsável por obras como A Moreninha. José de Alencar se destaca por promover o romantismo indianista. Ele busca na figura do índio elementos para criar o mito do herói nacional. Na obra O Guarani, o escritor destaca no personagem Peri aspectos da pureza indígena e o senso de verdade e justiça, tornando-o um herói, um representante da cultura nacional. No teatro, Martins Pena inaugurou a Comédia de Costumes, que satirizava a sociedade brasileira da época, mostrando como funcionavam as relações sociais. A intelectualidade brasileira também foi responsável por promover a construção da identidade nacional. Francisco Adolfo de Varnhagen, historiador que escreveu a obra História Geral do Brasil, buscava a reconstituição de tudo o que acontecia em nosso país e a consolidação de sua unidade política. Além disso, Varnhagen foi o primeiro secretário do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, o IHGB, e foi justamente graças a essa atuação que ele pôde pesquisar e desenvolver suas obras sobre o país. Muitos integrantes do movimento romântico no Brasil também atuaram na vida política. José de Alencar foi deputado estadual pelo Ceará e ministro da Justiça. Gonçalves de Magalhães foi cônsul brasileiro em Viena. Esses autores reforçaram a relação da política com os ideais do romantismo, pois além de formularem na literatura um conceito de nação original brasileira, eles de fato trabalharam para sua concretização por meio da política. Mas esse projeto de nação desencadeado pelos primeiros nomes do movimento romântico brasileiro ignorava problemas nacionais, como a questão da escravidão, que durou até 1888. Ao longo do tempo, o movimento romântico passou por duas outras fases. Na segunda geração, os temas diziam respeito ao amor idealizado e à dor existencial,
enquanto a terceira geração introduziu nas artes temas de cunho social, como realidade nacional e abolicionismo.